Um milionário que acorda em seu próprio velório e, em vez de morrer, testemunha algo que mudará sua vida para sempre. Imagine acordar no próprio velório e ouvir sua esposa confessando segredos íntimos para seu amante. Esse é o ponto de partida de uma história que desafia a compreensão, explora o limite entre a realidade e o surreal. Vamos embarcar juntos nessa viagem emocional. Fique conosco até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo emocionante como este. Ele está em seu próprio velório, deitado em um caixão de mogno, cercado por flores e olhos curiosos que se entreolham com espanto. Seu nome é Ricardo, um milionário de meia-idade que tinha tudo: dinheiro, status, uma esposa bela e filhos bem-nascidos. Ou pelo menos era o que ele pensava. Agora, ele se vê preso entre a linha tênue entre o que é real e o que não é. A dor física de estar preso dentro do caixão é superada pelo impacto emocional da situação. Ele não morreu, mas foi enterrado como se estivesse. E no momento em que ele percebe que está acordado, a voz da esposa começa a ecoar em seus ouvidos, quebrando o silêncio pesado do ambiente. Você está morto para mim, Ricardo. Eu realmente quis ter uma vida com você, mas agora eu estou livre. A voz dela é desolada, traída. Ricardo reconhece imediatamente a voz de sua esposa, Laura, mas não consegue entender como ela está conversando com outro homem. Esse homem, mais jovem e sem presença, parece familiar de uma maneira que ele não consegue identificar. Uma sombra do passado que ele preferia esquecer. Ricardo tenta mover-se, mas seu corpo ainda está pesadamente preso dentro do caixão. Ele ouve Laura e o homem discutindo como se fosse um dia comum, como se ele realmente estivesse morto. Não consigo acreditar que consegui finalmente me livrar dele, Tony. Agora a casa é nossa, o dinheiro é nosso, não precisamos mais esconder nada. Ela diz, a voz cheia de alívio. Ricardo sente uma pontada no coração. A mulher que ele amava está realmente confessando o quanto ela o desprezava. Ele tenta se erguer, mas é inútil. Suas tentativas de gritar são abafadas. Sua voz abafada por alguma força invisível. O choque e a dor transbordam em sua mente. O homem ao lado dela, Tony, parece jovem demais para ter alguma influência sobre sua vida. Ricardo o reconhece vagamente, uma figura que estava sempre ali, espreitando nos bastidores. Ele era o assistente de Ricardo, o jovem que, de alguma forma, Laura conseguiu seduzir e infiltrar em sua vida. Agora, os dois estão juntos, sem remorso ou culpa. Ricardo ouve o som abafado de passos ao redor do caixão. Pessoas choram, murmúrios ecoam no ambiente, mas a voz de Laura domina tudo. Eu aguentei anos ao lado dele, Tony, fingindo ser a esposa perfeita enquanto ele me tratava como um troféu. Agora, tudo isso acabou. Nós finalmente podemos viver como sempre quisemos. Cada palavra é como uma facada no coração de Ricardo. Ele tenta respirar fundo, mas o ar dentro do caixão é pesado, úmido, quase inexistente. Seus pensamentos são interrompidos pela risada discreta de Tony. Você foi brilhante, Laura. Ele nunca desconfiou de nada. Todo o plano funcionou perfeitamente, exatamente como você imaginou. Plano? Ricardo sente a mente girar. Era tudo premeditado? Uma conspiração que começou muito antes daquela noite fatídica. Laura e Tony planejaram sua morte. Ricardo fecha os olhos, tentando organizar os fragmentos da memória. Lembra-se de uma discussão com Laura na noite anterior. Ela estava distante, fria, e recusara compartilhar a cama com ele. Ele a questionou sobre o motivo, mas ela apenas dissera que estava cansada. Agora, tudo fazia sentido. Ricardo tenta processar a traição, mas a verdade pesa mais do que ele pode suportar. O assistente, que ele tratara como um protegido, um jovem em quem confiara sua vida profissional, era, na verdade, o algoz.
Tony, com seu sorriso de garoto e palavras sempre elogiosas, estava à espreita desde o início, apenas aguardando o momento de agir. Laura, você acha que ele desconfiou alguma vez? Tony pergunta, sua voz carregada de uma falsa preocupação. Talvez, mas ele era ingênuo demais para suspeitar de algo assim. Ricardo sempre acreditou que eu era incapaz de traí-lo. Ele achava que amor e lealdade eram eternos. Coitado. Laura ri, um som que antes fora doce para Ricardo, mas que agora soava como o som de um sino da morte. Por um momento, ele sente o impulso de lutar. Suas mãos tentam se mover, os dedos tremem, mas o peso de seu próprio corpo é como uma âncora. Laura, Tony, ele murmura, a voz abafada e inaudível. Eles o enterraram vivo. Mas por quê? As vozes continuam. Laura fala sobre documentos falsificados, sobre contas bancárias conjuntas e um testamento que foi alterado semanas antes. Em poucos dias, Tony, tudo será nosso oficialmente. Apenas precisamos agir com cautela, para que ninguém desconfie. Afinal, todos acham que ele morreu de causas naturais, certo? Causas naturais? Ricardo sente o estômago revirar. Ele lembra de beber um vinho antes de dormir. O gosto era diferente, mais amargo, mas ele ignorou. Laura, claro, o serviu. Ela o envenenou? O pensamento o atinge como uma onda gélida. Sua esposa o matou, mas algo no plano deu errado. Ele ainda estava vivo, preso em seu próprio velório. Enquanto a conversa entre Laura e Tony continua, Ricardo se perde em suas lembranças. Ele pensa nos momentos que compartilhou com Laura. Os primeiros anos de casamento, as viagens, as celebrações em família. Será que tudo aquilo foi uma farsa? Ele lembra de sua dedicação ao trabalho, das longas horas que passou no escritório para garantir uma vida confortável para a família. Será que sua ausência abriu caminho para o ódio e a traição? Ele pensa nos filhos, onde estão eles agora? Será que Laura os envolveu nesse plano perverso? Ricardo tenta se agarrar à esperança de que seus filhos, pelo menos, não estivessem cientes da conspiração. Mas a incerteza o consome. Ele sempre foi um pai distante, mais presente em reuniões de negócios do que na vida cotidiana de seus filhos. Será que esse distanciamento os tornou indiferentes a ele? Uma lágrima escapa de seus olhos. Ele sente o líquido quente escorrer pela lateral de seu rosto, mas não há ninguém para vê-lo, ninguém para consolá-lo. De repente, algo dentro dele desperta. Uma fúria silenciosa começa a crescer. Ricardo sabe que precisa lutar, precisa sobreviver, não apenas para desmascarar Laura e Tony, mas para recuperar sua dignidade, sua vida. Ele concentra todas as forças que restam em seu corpo, tentando mover os braços, as pernas. A madeira do caixão parece impenetrável, mas ele não desiste. Eu não vou morrer assim, não vou deixá-los vencer, ele pensa com os dentes cerrados. O ódio por Laura e Tony o impulsiona, trazendo uma determinação que ele não sentia há anos. Eles não vão destruir tudo o que ele construiu. Do lado de fora, Laura e Tony continuam conversando, alheios à luta silenciosa que acontece dentro do caixão. Precisamos acelerar o processo de venda da casa, Tony. Não quero mais viver aqui. Esse lugar tem muita memória. E bem, não é como se Ricardo fosse precisar disso, não é? Ela diz, com um sorriso frio. Ricardo ouve cada palavra, e cada uma delas alimenta sua raiva. Ele não sabe como, mas promete a si mesmo que sairá dali. Ele verá Laura pagar por sua traição. Verá Tony encarar as consequências de seus atos. Enquanto a luta interna de Ricardo continua, ele percebe algo estranho. O som de passos ao redor do caixão diminui. Laura e Tony estão se afastando, mas suas vozes ainda são audíveis. Vamos sair daqui antes que alguém comece a fazer perguntas, diz Laura com urgência. Tony concorda, e Ricardo ouve o som de uma porta se fechando. O silêncio toma conta do ambiente. Por um momento, Ricardo é consumido pelo pânico. Eles o deixaram ali sozinho. Agora,
O ambiente está completamente escuro. Apenas o som abafado de sua respiração e o batimento acelerado de seu coração o acompanham. Isso não pode ser o fim. Ele murmura, as palavras abafadas pela madeira que o cerca. O que ele não sabe é que longe dali, um dos presentes ao velório começará a suspeitar que algo não está certo. Ricardo está prestes a descobrir que a luta por sua vida está apenas começando. O ambiente era solene, envolto pelo aroma das flores brancas dispostas ao redor do caixão de mogno polido. Velas tremulavam nas extremidades da sala, projetando sombras oscilantes nas paredes forradas de tecidos caros. A sala ampla, em tons escuros, era silenciosa, exceto pelos murmúrios baixos dos presentes. No centro de tudo, o corpo de Ricardo repousava, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Vestido com um terno negro impecável, as mãos unidas sobre o peito pareciam transmitir uma paz que para ele era falsa. Ele estava acordado, vivo, mas incapaz de mover-se ou gritar. Deitado ali, sentia o peso opressivo de cada camada de madeira que o cercava, isolando-o do mundo exterior. O ar era denso e a incapacidade de se comunicar era pior do que qualquer pesadelo. Seus olhos, embora abertos, não encontravam qualquer reação dos outros. Ele via tudo, ouvia tudo, mas não podia fazer nada. A visão da própria cerimônia fúnebre era um tormento psicológico. Ele observava as lágrimas de pessoas que julgava amigas, os rostos sérios de familiares que demonstravam luto contido e até mesmo os olhares curiosos daqueles que, talvez, estivessem ali apenas pela obrigação social. Era uma ironia cruel. Ele, um homem que dedicou a vida ao controle e ao poder, estava completamente impotente naquele momento. No canto da sala, duas figuras destacavam-se pelo comportamento descontraído, quase alheio à solenidade do momento. Ricardo reconheceu imediatamente a esposa, Laura. Ela estava impecável, como sempre, usando um vestido preto elegante que marcava sua silhueta perfeita. Os olhos dela, no entanto, não carregavam a dor de uma viúva enlutada. Pelo contrário, havia algo mais, um brilho de alívio. Ao lado dela estava um homem mais jovem, de aparência casual, mas ainda assim carregando um ar de arrogância. Ricardo demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Tony, seu assistente pessoal. Ele se lembrava vagamente do rapaz, sempre solícito e atento, mas nunca ao ponto de chamá-lo de próximo. Agora, os dois estavam juntos, conversando em sussurros que, para ele, soavam como um trovão. Finalmente, Laura, nós conseguimos, Tony disse, com um sorriso discreto nos lábios. Sim, Tony, finalmente estou livre dele, respondeu ela com um tom que misturava alívio e frieza. Laura lançou um olhar rápido ao caixão e Ricardo sentiu como se aquele olhar atravessasse sua alma. Eu suportei por tanto tempo. Os abusos emocionais, a frieza, o desprezo. Ele nunca me amou, só amava o próprio dinheiro. Ricardo sentiu uma dor cortante, como se cada palavra dela fosse um golpe direto em seu coração. Abuso? Desprezo? Ele mal podia acreditar no que ouvia. Sempre pensou que, apesar das dificuldades e diferenças, Laura o amava. Agora, ali, diante de todos, ela confessava que não apenas o odiava, mas que havia arquitetado com Tony a maneira perfeita de livrar-se dele. Enquanto o diálogo entre Laura e Tony continuava em murmúrios, Ricardo percebeu os outros presentes no velório. O olhar de Maria Eugênia, a governanta da família há mais de 20 anos, era o de quem chorava de verdade. Ela estava encostada a um canto, segurando um lenço, o rosto marcado pela dor genuína. Maria Eugênia fora uma figura quase maternal em sua vida, uma presença constante em sua casa. Ele quis gritar para ela, pedir ajuda, mas sabia que era impossível.
Do outro lado da sala, o irmão de Ricardo, Augusto, conversava com um grupo de advogados. Sempre formal e pragmático, Augusto parecia mais preocupado com os aspectos legais do falecimento do que com a perda em si. Ricardo observava a expressão do irmão e, em sua mente, lembrava-se das discussões antigas sobre dinheiro e negócios. A relação entre os dois nunca foi próxima, mas havia respeito mútuo. Será que Augusto estava envolvido? Entre os familiares, seus filhos, Isabela e Rodrigo, pareciam os mais abalados. Isabela, a mais velha, estava sentada ao lado do caixão, segurando as mãos delicadas sobre os joelhos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia algo mais ali. Talvez uma culpa velada, ou uma tristeza que ultrapassava o simples luto. Rodrigo, por outro lado, estava de pé, olhando fixamente para o pai. Ele não chorava, mas seus olhos estavam vidrados, como se tentasse processar tudo o que estava acontecendo. Por fim, entre os empregados, o motorista de longa data, seu Geraldo, era quem mais demonstrava dor genuína. Ele permanecia de cabeça baixa, em silêncio, como se não conseguisse acreditar que o homem que serviu por tantos anos realmente tivesse partido. Cada pessoa na sala parecia carregar uma história, um segredo, algo que Ricardo nunca soubera em vida. E agora, ali, deitado em seu próprio velório, ele se perguntava quantas dessas pessoas realmente sentiriam sua falta e quantas estavam apenas aguardando para colher os frutos de sua morte. Enquanto os murmúrios aumentavam ao redor, Ricardo continuava preso à sua impotência. A confusão de sentimentos o consumia. A dor de ouvir Laura e Tony, a suspeita de que mais pessoas poderiam estar envolvidas e a desesperança de não conseguir se mover ou se fazer ouvir. A traição de Laura parecia ecoar mais alto que qualquer outro som na sala. "Você acha que ele suspeitava de nós?" Tony perguntou, aproximando-se mais de Laura, suas palavras carregadas de uma familiaridade que fazia o sangue de Ricardo ferver. "Não, ele nunca desconfiou", respondeu Laura, com um leve sorriso nos lábios. "Ele sempre me subestimou. Sempre achou que eu era apenas um enfeite, uma esposa troféu, alguém para exibir em eventos. Mas eu sabia o que estava fazendo. Todo esse tempo eu sabia." As palavras dela eram como punhais. Ricardo começou a se questionar. Teria ele realmente sido tão cego? Teria ele negligenciado Laura a ponto de empurrá-la para os braços de outro? Ou seria ela apenas uma mulher calculista que usou sua posição para ganhar vantagem? "Agora tudo será diferente", continuou Laura. "Você e eu, Tony, vamos sair dessa mansão e começar uma nova vida, longe de toda essa falsidade." Mas ao fundo, um novo som chamou a atenção de Ricardo. Era Maria Eugênia, a governanta, que parecia discutir com Augusto, seu irmão. Ele esforçou-se para ouvir. "Isso não está certo, Augusto. Eu sei que você nunca se deu bem com ele, mas ele era seu irmão." A voz dela tremia de indignação. "Não me venha com moralismos, Maria Eugênia", Augusto respondeu ríspido. Ricardo sempre foi ganancioso, sempre se achou melhor que todos. E agora, olhe para ele. Toda essa fortuna não o salvou, não é mesmo? Talvez seja a hora de redistribuir um pouco da riqueza. Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. O que Augusto queria dizer com redistribuir? Será que seu próprio irmão estava envolvido em algo maior? Enquanto isso, Isabela e Rodrigo trocavam olhares nervosos. Eles pareciam desconfortáveis, como se algo os incomodasse profundamente. Rodrigo finalmente quebrou o silêncio. "Eu não consigo entender. Tudo isso parece tão errado", disse ele, a voz baixa, mas carregada de emoção. "Eu sei", respondeu Isabela, enxugando uma lágrima. "Papai, ele sempre foi distante, mas eu nunca pensei que o perderíamos assim. Algo nessa morte não parece natural." "Você acha que alguém poderia estar por trás disso?" Rodrigo perguntou hesitante. "Não sei, mas você reparou em como mamãe está agindo? Ela nem parece triste, Rodrigo.
Isso não te incomoda? Ricardo queria gritar, queria que os filhos soubessem que estavam certos, que havia algo muito errado acontecendo. Mas suas tentativas eram inúteis. De volta à conversa entre Maria Eugênia e Augusto, o tom ficou mais intenso. Você sabe que ele nunca quis dividir nada com ninguém, Augusto, disse Maria Eugênia com os olhos marejados. Mas isso não lhe dá o direito de agir dessa forma. Eu só estou fazendo o que é necessário, respondeu Augusto. Ele não foi o homem que todos achavam que era, Maria Eugênia. Você o viu como patrão, mas eu o conhecia como irmão. Ele era implacável, frio. Talvez tenha sido melhor assim. Maria Eugênia balançou a cabeça, indignada. Você pode justificar o que quiser, mas o que está acontecendo aqui é errado. Ele não merecia isso. Ricardo sentiu um misto de raiva e curiosidade. O que Augusto estava escondendo? Que segredo ele e Maria Eugênia estavam discutindo? Enquanto Ricardo processava todas as revelações, Laura e Tony se aproximaram ainda mais do caixão. Ele sentiu a presença deles como uma corrente fria que passava por sua pele. Você acha que deveríamos esperar mais tempo antes de começarmos os procedimentos legais? Perguntou Tony, a voz baixa, mas carregada de intenções claras. Não há motivo para esperar, respondeu Laura, olhando diretamente para o rosto inerte de Ricardo. Ele está morto. É hora de seguirmos em frente. Nesse momento, algo mudou. Ricardo sentiu uma força diferente dentro de si, como se sua mente começasse a romper as barreiras do corpo. Um sentimento de urgência e desespero tomou conta dele. Ele não sabia como, mas estava determinado a lutar contra aquela prisão, contra aquela traição. Os sussurros ao redor começaram a se fundir em um borrão, e Ricardo sentiu como se algo dentro dele estivesse prestes a explodir. Ele precisava fazer algo. Ele precisava reagir. E então, no meio daquele caos emocional, um som abafado escapou de seus lábios, fraco, quase inaudível, mas suficiente para fazer Laura parar e olhar para ele com um misto de susto e dúvida. Você ouviu isso? Perguntou ela, franzindo a testa. Tony riu, nervoso. Você deve estar imaginando coisas. Ele está morto, Laura. Mas Ricardo sabia que aquela pequena faísca era o começo. Ele não estava derrotado, não ainda. E ele faria de tudo para expor a verdade, mesmo que tivesse que fazê-lo do além. A tensão no ar tornou-se palpável. Laura continuava encarando o rosto de Ricardo, como se procurasse algum sinal de vida. O riso nervoso de Tony não a tranquilizou. Não, eu tenho certeza de que ouvi algo, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Tony deu de ombros, forçando um sorriso. Você está tensa, Laura. Tudo isso é difícil. Vamos sair daqui. Não precisamos ficar olhando para ele. Já acabou. Mas Laura não se moveu. Seu olhar não se desviava do rosto imóvel de Ricardo. Ela se inclinou levemente, como se pudesse captar algo mais, e sua expressão mudou de ligeiramente desconfiada para abertamente preocupada. Tony, e se ele não estiver realmente morto? A pergunta fez o sangue de Ricardo ferver. Ele sabia que estava vivo, ou algo muito próximo disso, mas seria suficiente para Laura perceber? Ou ela estaria tão desesperada para acreditar em sua liberdade que ignoraria qualquer evidência contrária? Dentro do caixão, Ricardo sentiu uma nova onda de energia, como se algo dentro dele estivesse despertando. Ele tentou mover os dedos, mas eles ainda estavam rígidos. Então, concentrou-se em algo mais simples: sua respiração. Um leve sopro escapou de seus lábios, quase imperceptível. Mas para Laura isso foi suficiente. Ela deu um passo para trás, os olhos arregalados. Tony, olha isso! Eu acho que ele respirou. Tony balançou a cabeça, claramente desconfortável. Laura, é impossível. Ele está morto. O médico declarou o óbito. Deve ser algum reflexo, algo que acontece com corpos. Sei lá, não é nada.
Mas Laura não parecia convencida. Ela deu mais um passo para trás, agora com as mãos trêmulas. Não é reflexo, Tony. Eu sei o que vi. Ele está respirando. A inquietação de Laura atraiu a atenção dos outros presentes no velório. Isabela e Rodrigo, que ainda conversavam à distância, perceberam o tom alarmado da mãe e se aproximaram rapidamente. "O que está acontecendo?" perguntou Rodrigo, olhando para Laura e depois para o caixão. Eu acho que seu pai está vivo", disse ela hesitante. Isabela soltou uma risada nervosa, claramente abalada. "Mãe, isso não é possível. Nós o vimos, ele está morto." Laura apontou para o caixão, a voz trêmula. "Olhem por si mesmos. Eu tenho certeza de que ele respirou." Os sussurros entre os outros convidados começaram a crescer. Alguns se aproximaram, curiosos, enquanto outros recuaram, inquietos. "Isso é ridículo", disse Augusto avançando pelo salão. "Laura, você está imaginando coisas. Ricardo está morto. Aceite isso." "Então olhe, Augusto", desafiou Laura apontando para o caixão. "Se eu estou errada, não há nada a temer. Mas se ele estiver vivo..." Todos os olhos estavam agora voltados para o caixão. Augusto se aproximou, relutante, mas determinado a provar que Laura estava equivocada. Ele olhou para o rosto de Ricardo, imóvel e pálido, e balançou a cabeça. "Ele está morto", disse ele com firmeza. "Vocês estão todos deixando suas emoções atrapalharem a razão." Mas então um som fraco escapou dos lábios de Ricardo. Não foi um grito ou uma palavra, mas um gemido baixo, gutural, que silenciou a sala inteira. Maria Eugênia foi a primeira a reagir. Ela correu para o caixão, colocando as mãos sobre o peito de Ricardo. "Ele está tentando respirar!" ela exclamou, olhando para os outros. "Chamem um médico! Rápido!" A comoção tomou conta da sala. Alguns correram para ajudar, enquanto outros permaneciam paralisados pelo choque. Laura parecia dividida entre o alívio e o pânico, enquanto Tony dava passos hesitantes para trás, como se quisesse desaparecer. Dentro do caixão, Ricardo sentiu o calor do toque de Maria Eugênia. Sua mente estava em chamas, mas ele sabia que precisava se concentrar. Ele tentou mover os lábios novamente, formar palavras. Foi tudo o que conseguiu dizer, mas era o suficiente. Maria Eugênia virou-se para os outros, a voz firme. "Ele está vivo, não temos tempo a perder." Laura olhou para Tony, esperando alguma reação dele, mas o homem parecia congelado, o rosto pálido. "Tony, faça alguma coisa", ela exigiu. Mas ele apenas balançou a cabeça, incapaz de agir. Enquanto isso, Augusto deu um passo à frente. "Isso é impossível", murmurou, olhando para o rosto de Ricardo como se estivesse vendo um fantasma. Mas Ricardo sabia que não era impossível. Ele estava ali, contra todas as probabilidades. E enquanto sentia seu corpo começando a responder lentamente, uma única ideia ecoava em sua mente. Ele descobriria toda a verdade e faria todos pagarem pelo que fizeram. O salão do velório estava em um caos absoluto. Alguns convidados gritavam, outros corriam para fora, enquanto poucos permaneciam imóveis, presos entre o pavor e a incredulidade. Laura, agora em um estado de puro desespero, agarrou Tony pelo braço. "Você tem que fazer alguma coisa", ela insistiu. Mas Tony apenas balançou a cabeça, incapaz de articular uma resposta coerente. Maria Eugênia, por outro lado, agiu rapidamente. "Chamem uma ambulância", gritou, já verificando os sinais vitais de Ricardo. "Ele precisa de oxigênio. Alguma coisa está muito errada aqui." Augusto pegou o celular e discou para a emergência, sua voz carregada de nervosismo. "É um velório. Sim, eu sei que parece loucura, mas o morto está... Ele está vivo. Precisamos de ajuda agora." Enquanto isso, Laura se afastou do caixão, o olhar fixo em Ricardo. Suas mãos tremiam descontroladamente. Não era só o fato de que ele estava vivo.
Era o que isso significava. Todas as palavras que ela havia dito, todas as confissões, estavam agora pairando no ar, expostas para ele ouvir. Ele ouviu tudo. Sussurrou ela, a voz quase inaudível. Tony deu um passo para trás, a tensão no rosto crescendo. Laura, escuta. Mesmo se ele ouviu, ele não vai sobreviver. Olha para ele. Ele mal consegue respirar. E mesmo que ele viva, quem vai acreditar nessa história maluca? Mas Laura não respondeu. A possibilidade de Ricardo sobreviver estava começando a consumir cada pensamento dela. Dentro do caixão, Ricardo sentiu como se cada célula do seu corpo estivesse lutando contra o peso da morte. A cada segundo que passava, sua força retornava, mesmo que lentamente. Ele abriu os olhos apenas por um momento, mas foi suficiente para enxergar os rostos acima dele. A expressão de Maria Eugênia era de puro alívio. Ele abriu os olhos. Ele está lutando para voltar. Rodrigo e Isabela ficaram paralisados. Eles haviam crescido acreditando que seu pai era um homem quase invencível, mas vê-lo assim, vulnerável entre a vida e a morte, abalava suas crenças mais profundas. Pai, Rodrigo murmurou, a voz embargada. Ricardo tentou falar novamente, mas sua garganta parecia fechada. Ainda assim, ele reuniu toda a energia que tinha e murmurou algo que ninguém esperava. Laura. O nome ecoou pelo salão como um trovão. Todos se voltaram para ela. O rosto de Laura ficou pálido, como se todo o sangue tivesse drenado do seu corpo. Ele sabe. Maria Eugênia disse baixinho, quase para si mesma. Laura balançou a cabeça, negando. Não, não é possível. Ele está delirando. Mas Ricardo conseguiu mover os lábios mais uma vez, desta vez com mais força. Laura, eu ouvi. As palavras foram como um golpe mortal para Laura. Ela deu um passo para trás, quase tropeçando em Tony, que agora parecia desesperado para sair da cena. Isso não faz sentido, Laura gaguejou. Ele não pode saber, ele não pode. Tony puxou o braço dela, tentando afastá-la do caixão. Laura, precisamos sair daqui agora. Se ele está vivo, isso vai mudar tudo. Mas antes que eles pudessem dar mais um passo, a porta do salão se abriu com estrondo. 2 paramédicos entraram correndo, empurrando uma maca. Maria Eugênia os guiou até o caixão. Ele está vivo, mas muito fraco. Precisamos tirá-lo daqui imediatamente. Os paramédicos começaram a agir rapidamente, abrindo o caixão e removendo Ricardo com cuidado. Enquanto ele era colocado na maca, seus olhos encontraram os de Laura por um breve momento. Não havia ódio neles, nem dor, apenas uma determinação fria que fez Laura estremecer. Ele vai sobreviver, Maria Eugênia disse, mais para Laura do que para qualquer outra pessoa. E quando isso acontecer, você terá que enfrentar as consequências. O silêncio do culpado. Laura permaneceu paralisada enquanto os paramédicos levavam Ricardo para a ambulância. A sala começou a esvaziar, os convidados saindo em silêncio, com expressões chocadas e temerosas. Tony tentou puxá-la novamente. Laura, precisamos pensar no que fazer. Se ele sobreviver, tudo o que planejamos vai por água abaixo. Ela finalmente se moveu, afastando a mão dele com força. Cale-se, Tony. Eu preciso pensar. Mas pela primeira vez, Laura sentiu o controle escapar de suas mãos. Ricardo não apenas estava vivo, ele sabia a verdade. E agora, tudo estava em jogo. Ricardo sentiu o frio das lâminas de ar cortando sua pele enquanto era transferido para a ambulância. Cada movimento parecia um esforço monumental, mas pela primeira vez, desde que abriu os olhos, ele respirava sem esforço. Seus pensamentos, porém, estavam em completo tumulto. Ele havia escutado tudo. As confissões de Laura, os planos com Tony, a traição profunda que desmoronava os alicerces de sua vida. No caminho para o hospital, flashes de sua vida com Laura começaram a passar por sua mente.
Os primeiros encontros, as promessas de amor eterno, os sacrifícios que ele acreditava ter feito para manter a família unida. Tudo parecia agora um teatro, uma farsa cruel que se revelara em seu momento mais vulnerável. Senhor Ricardo, aguente firme, disse um dos paramédicos enquanto ajustava os aparelhos. Mas Ricardo não precisava de motivação externa. Algo dentro dele, uma mistura de raiva e desejo de justiça, o mantinha consciente. Ele não estava apenas lutando por sua vida, estava lutando para recuperar o controle dela. O reencontro com a verdade. Horas depois, Ricardo abriu os olhos novamente, agora em um quarto de hospital. A luz branca do teto o cegava momentaneamente, mas ele reconheceu o som das máquinas ao seu redor. Um monitor cardíaco bipava suavemente, marcando o ritmo estável de sua recuperação. Ao lado de sua cama estava Maria Eugênia, de mãos dadas com Rodrigo e Isabela. Os dois filhos tinham expressões preocupadas, algo que Ricardo não via há anos. Ele percebeu com uma dor aguda como sua relação com os filhos havia se deteriorado com o tempo, muitas vezes por causa das intrigas de Laura. "Pai!" exclamou Isabela, inclinando-se para tocá-lo no braço. Ricardo tentou sorrir, mas apenas conseguiu um pequeno movimento de cabeça. "Estou vivo", murmurou ele com a voz rouca. "Graças a Deus, pai", Rodrigo disse, os olhos marejados. "Achamos que te havíamos perdido. Foi um milagre." Maria Eugênia, sempre prática, interrompeu. "Milagre ou não, ele precisa descansar. Vocês dois podem ficar aqui, mas nada de sobrecarregá-lo." Ricardo percebeu a firmeza na voz da irmã e viu a mesma Maria Eugênia de sempre, protetora, mas direta. Ele a observou com gratidão. Ela sempre fora um pilar em sua vida, mesmo quando ele se afastara. Mas antes que pudesse relaxar, a memória da traição de Laura voltou com força total. Ele agarrou o pulso de Maria Eugênia com a pouca força que tinha. "Laura", sussurrou. Maria Eugênia trocou um olhar rápido com Rodrigo e Isabela antes de responder. "Ela não está aqui, Ricardo. Saiu logo depois do velório. Nem tentou saber se você estava bem." O peso daquelas palavras caiu sobre ele como um martelo. Não era apenas uma traição emocional. Era uma total indiferença à sua existência. Laura e Tony, o plano desmoronando. Enquanto isso, Laura e Tony estavam reunidos em um pequeno apartamento no centro da cidade, longe da mansão, que agora parecia um lugar proibido. Tony caminhava de um lado para o outro, as mãos nos cabelos, claramente abalado. "Laura, ele está vivo! Você entende o que isso significa? Ele pode contar tudo para os filhos, para a polícia, para quem quiser. Estamos ferrados." Laura, porém, mantinha uma fachada de calma. Ela acendeu um cigarro, algo que raramente fazia, mas que parecia necessário naquele momento. "Tony, pare de agir como um rato assustado. Ele está fraco, mal conseguiu falar. Mesmo que se recupere, quem vai acreditar nele é a nossa palavra contra a dele." "Mas e se ele contar sobre nós?" insistiu Tony, a voz carregada de desespero. "Ele não vai. Ele pode estar vivo, mas sabe que o tempo está contra ele. Ricardo não tem mais forças para lutar." Respondeu Laura, embora no fundo uma dúvida crescente começasse a corroer sua confiança. De volta ao hospital, Ricardo aguardava ansiosamente pelo médico. Ele precisava de respostas. Não apenas sobre sua saúde, mas sobre como havia chegado ao caixão. O que realmente havia acontecido? O médico, um homem de expressão grave, finalmente entrou no quarto. Ele analisou os relatórios antes de falar. "Senhor Ricardo, sua condição é extremamente rara. Parece que seu corpo entrou em algo chamado de síndrome de catalepsia. Sua frequência cardíaca e respiratória estavam tão baixas que foi difícil detectar sinais de vida. Se não fosse pelo colapso no velório, talvez nunca soubéssemos que estava vivo." Ricardo ouviu atentamente, tentando processar tudo. O que o médico não sabia e o que ninguém ainda entendia
era que a traição havia sido um choque tão grande que de alguma forma o trouxera de volta. Doutor, vou me recuperar completamente? Perguntou ele, a voz ainda fraca. Com o tratamento certo, sim, mas será um processo longo. Recomendo evitar estresse e focar em sua saúde. Ricardo assentiu lentamente. Ele sabia que precisava ser paciente. Antes de tomar qualquer atitude, ele precisava se fortalecer. Mas uma coisa era certa. Ele não ia deixar Laura e Tony impunes. Ele fechou os olhos, ignorando as lágrimas de Isabela e os murmúrios preocupados de Rodrigo. Tudo o que ele conseguia pensar era: eu voltei e eles vão pagar. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, visitas médicas e uma recuperação lenta. Ricardo passava a maior parte do tempo em silêncio, ouvindo o murmúrio distante dos passos no corredor do hospital e observando a luz fraca que entrava pelas persianas. Apesar de seu corpo frágil, sua mente estava em constante movimento, arquitetando cada detalhe do que seria sua vingança. Maria Eugênia era a única pessoa em quem ele confiava completamente. Durante uma de suas visitas, ele pediu que se sentasse ao seu lado e, com a voz ainda baixa, revelou parte do que havia escutado durante o velório. Maria Laura, ela estava com Tony, o assistente. Eles têm um caso. Maria Eugênia arregalou os olhos, surpresa. Você tem certeza disso, Ricardo? É uma acusação muito séria. Tenho. Eu ouvi com meus próprios ouvidos enquanto estava naquele caixão. Eles estavam confessando tudo, como se eu já não existisse. Ela apertou a mão do irmão com força, sentindo a raiva crescer dentro dela. Maria Eugênia sempre desconfiara de Laura, mas nunca imaginara que ela fosse capaz de tamanha traição. O que você quer fazer sobre isso? Quero provas. Não posso agir baseado apenas no que ouvi. Preciso confirmar tudo antes de expor a verdade. Maria Eugênia assentiu. Deixe isso comigo. Vou encontrar uma maneira. Enquanto Ricardo permanecia no hospital, Maria Eugênia começou a investigar discretamente. Ela sabia que Laura e Tony estariam tomando cuidado, mas acreditava que a ganância deles poderia ser sua fraqueza. A primeira pista veio de um telefonema inesperado de um dos antigos seguranças da mansão, José, que fora demitido semanas antes da morte de Ricardo. Dona Maria Eugênia, eu não sei se deveria estar dizendo isso, mas vi coisas estranhas antes de ser mandado embora. Laura e o assistente dela tinham encontros frequentes no escritório. Achei que fossem apenas reuniões de trabalho, mas agora tudo faz sentido. Maria Eugênia agradeceu e continuou cavando. Ela contratou um detetive particular, um homem discreto chamado Carlos, para seguir os passos de Laura e Tony. Em poucos dias, ele trouxe resultados. Eles estão se encontrando regularmente em um apartamento no centro. Parece que estão movimentando dinheiro das contas conjuntas para contas no exterior. Quando Maria Eugênia mostrou os relatórios para Ricardo, ele sentiu um misto de raiva e alívio. Era a prova de que precisava. Depois de 2 semanas, Ricardo finalmente recebeu alta. Ele saiu do hospital ainda fraco, mas com uma determinação renovada. Maria Eugênia o levou de volta para casa, não para a mansão que um dia fora seu lar, mas para uma propriedade discreta na periferia, longe dos olhos de Laura e Tony. Vamos tomar cuidado, Ricardo. Laura não pode saber que você está vivo até que estejamos prontos para agir. Ele assentiu, mas a paciência não era sua maior virtude. Ele queria enfrentar Laura e Tony imediatamente, jogar na cara deles tudo o que sabia e recuperar sua vida. Mas sabia que precisava esperar pelo momento certo. Naquela noite, porém, algo inesperado aconteceu. Enquanto Maria Eugênia revisava os relatórios do detetive, Ricardo recebeu uma mensagem anônima em seu telefone. A verdade está mais perto do que você imagina. Cuidado com quem você confia. O número era desconhecido, e Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Quem poderia estar tentando alertá-lo? Maria, acho que estamos sendo observados, disse ele, mostrando a mensagem. Ela leu com atenção, os lábios se apertando em uma linha fina. Pode ser alguém tentando nos assustar, ou pode ser que Laura tenha descoberto algo. Ricardo sabia que o jogo estava ficando mais perigoso, mas desistir não era uma opção. Enquanto isso, na mansão que um dia pertencera a Ricardo, Laura dava uma festa discreta. Apenas algumas pessoas de confiança estavam presentes, incluindo Tony. Ela estava radiante, como se finalmente tivesse se livrado de um peso que a incomodava por anos. Você deveria relaxar, Tony, disse ela, servindo uma taça de vinho. Ele não vai voltar, e mesmo que volte, não terá forças para fazer nada contra nós. Tony, porém, não parecia tão confiante. Você fala isso, mas algo não está certo. Desde que ele saiu do hospital, não tivemos nenhuma notícia. É como se ele tivesse desaparecido. Laura riu. Isso é bom, não é? Significa que ele está aceitando o destino dele. Mas Tony não respondeu. Ele sabia que algo estava errado. E tinha razão. Do lado de fora, nas sombras do jardim, Carlos, o detetive contratado por Maria Eugênia, tirava fotos e gravava cada detalhe do evento. Ricardo estava a um passo de descobrir todos os segredos. A cada detalhe revelado pelas investigações de Carlos, Ricardo sentia o peso da verdade desmoronando sobre ele. Laura e Tony não apenas tramaram contra ele, haviam se aproveitado de sua confiança para construir um esquema que ia muito além de um caso amoroso. Eles estavam dilapidando a fortuna de sua família, lavando dinheiro e traçando planos para desaparecer, deixando apenas dívidas e destruição em seu rastro. Enquanto Maria Eugênia ajustava os próximos passos com o detetive, Ricardo passou a refletir sobre como Laura tinha se transformado. Ele lembrava da mulher por quem havia se apaixonado anos atrás. Determinada, carismática e envolvente. Era difícil acreditar que aquela pessoa agora era capaz de uma traição tão fria e calculada. Mas a realidade era inegável, e ele precisaria encará-la de frente. A mensagem anônima que Ricardo recebera não saía de sua cabeça. Quem seria capaz de saber o que estava acontecendo? Ele decidiu compartilhar suas suspeitas com Carlos, e o detetive iniciou uma investigação paralela para identificar a origem do alerta. Foi então que uma nova pista surgiu. Carlos encontrou um antigo funcionário da empresa de Ricardo, um contador chamado Arnaldo, que fora demitido por Laura meses antes da suposta morte de Ricardo. Quando questionado, Arnaldo revelou algo que mudaria completamente o rumo das coisas. Eu sabia que algo estava errado, mas não tinha como provar, disse Arnaldo, olhando nervoso para Maria Eugênia e Ricardo. Laura começou a transferir grandes somas de dinheiro para contas no exterior pouco antes de você desaparecer. Ricardo cerrou os punhos, sentindo a raiva pulsar em suas veias. Você sabia disso tudo e não fez nada? Arnaldo abaixou a cabeça envergonhado. Eu tentei, mas fui ameaçado. Laura me fez escolher entre o emprego e a minha família. Ela disse que se eu contasse a alguém me destruiria. Maria Eugênia interveio. Mas agora você tem a chance de fazer a coisa certa. Ajude-nos a rastrear essas contas e a reunir provas para que possamos desmascará-la. Com o apoio de Arnaldo, Carlos conseguiu acesso aos registros financeiros de Laura. A magnitude da fraude era assustadora. Mais de metade da fortuna de Ricardo já havia sido desviada para contas em paraísos fiscais. Mas entre os registros, algo chamou a atenção. Uma transferência recente para uma conta que não pertencia a Laura ou Tony. Essa conta pertence a um terceiro, explicou Carlos. Mas ainda não sabemos quem é. Enquanto as investigações avançavam, Ricardo tomou uma decisão ousada. Ele planejou um jantar onde confrontaria Laura e Tony, mas de maneira estratégica.
Para isso, ele precisaria de aliados no evento, testemunhas que garantiriam que a verdade viesse à tona. Maria Eugênia começou a organizar tudo, convidando pessoas importantes do círculo social de Ricardo, incluindo advogados e empresários que haviam sido próximos a ele. A desculpa? Um jantar em homenagem a Laura, para agradecer seu apoio após a morte de Ricardo. Laura, sempre vaidosa e confiante, aceitou o convite sem suspeitar de nada. Para ela, era mais uma oportunidade de reafirmar sua posição como viúva de um milionário e continuar consolidando seu plano ao lado de Tony. Na noite do evento, a mansão estava iluminada e decorada com luxo. Laura estava deslumbrante em um vestido vermelho, circulando entre os convidados com um sorriso calculado. Tony permanecia ao fundo, observando tudo com olhos atentos, como se pressentisse que algo estava errado. Foi quando Ricardo entrou no salão. O choque no rosto de Laura foi imediato. Ela ficou paralisada, incapaz de processar a visão do marido, vivo, parado na porta. Os murmúrios dos convidados encheram o ambiente enquanto todos se viravam para encará-lo. "Boa noite, Laura", disse Ricardo, sua voz firme cortando o silêncio. "Espero que esteja gostando da festa." Laura tentou se recompor, mas sua expressão a denunciava. "Ricardo, você... Como estou vivo?" Uma boa pergunta. Talvez devêssemos discuti-la na frente de todos os nossos amigos aqui, não acha? Tony, que estava no canto da sala, começou a recuar lentamente, mas Carlos e outro segurança contratado por Ricardo bloquearam sua saída. "Você não vai a lugar nenhum, Tony", disse Ricardo, apontando para ele. "Tudo será revelado esta noite." Ricardo caminhou até o centro do salão, seus olhos fixos em Laura. "Você sempre disse que me amava, que éramos uma equipe, mas tudo isso era mentira, não era? Todo o casamento, toda a confiança, foi apenas uma farsa." Laura tentou protestar. "Ricardo, você não entende." Não, Laura. Eu entendo perfeitamente agora. Enquanto eu confiava em você, enquanto acreditava que tínhamos um futuro juntos, você estava planejando me destruir." Ricardo revelou todas as provas que havia reunido, mostrando os desvios financeiros, as traições e as conspirações. Os convidados estavam atônitos, chocados com a extensão da trama de Laura e Tony. Laura, acuada, tentou justificar suas ações, alegando que Ricardo era um homem frio e distante, que ela se sentia presa em um casamento sem amor. Mas suas palavras não convenceram ninguém. "Fria e distante", retrucou Ricardo. "Se fosse verdade, por que você não simplesmente foi embora? Por que precisou destruir tudo no processo?" Tony, percebendo que não tinha mais saída, tentou negociar. "Podemos chegar a um acordo, Ricardo. Não precisa ser assim." Mas Ricardo apenas sorriu, amargo. "Vocês fizeram suas escolhas. Agora lidem com as consequências." Naquela noite, Laura e Tony foram levados pela polícia graças às denúncias feitas por Ricardo e às provas coletadas por Carlos e Maria Eugênia. Com a verdade finalmente revelada, Ricardo precisa lidar com os destroços de sua vida. Mas um novo mistério surge. Quem era o verdadeiro dono da conta misteriosa que recebeu os últimos desvios de Laura? E como essa peça do quebra-cabeça se conectava ao destino de Ricardo? Com Laura e Tony presos, Ricardo sentiu um peso sair de seus ombros, mas não havia espaço para alívio. A conta misteriosa continuava a incomodá-lo como um espinho fincado na mente. Ele sabia que por trás daquela transação poderia haver alguém ainda mais perigoso manipulando as peças que quase o levaram à morte. Carlos, o detetive, voltou com um relatório mais detalhado na manhã seguinte. "Ricardo, rastreamos a conta até um banco em Luxemburgo. O problema é que o nome do titular está protegido por camadas de sigilo jurídico. Alguém muito poderoso está por trás disso." Ricardo franziu o senho. Mas por que outra pessoa estaria envolvida?
Laura e Tony já tinham tudo planejado. Quem mais poderia querer me destruir? Carlos respirou fundo, desconfortável. Não é apenas questão de destruir, Ricardo. Eu acredito que alguém estava de olho em sua fortuna há mais tempo do que você imagina. Nos dias que seguiram, Ricardo revisitou seu passado em busca de respostas. Ele passou horas em seu escritório, revirando papéis antigos, registros financeiros e contratos de negócios. Foi quando algo chamou sua atenção. Um projeto abandonado de anos atrás. Uma fusão milionária que ele quase fechara com um antigo sócio, Eduardo Prado. Eduardo era um homem ambicioso, mas também ganancioso demais para ser confiável. Ricardo lembrava de como a parceria terminou bruscamente. Eduardo havia sido afastado de seus negócios após Ricardo descobrir suas fraudes e práticas duvidosas. Mas agora, algo naqueles registros parecia conectar Eduardo à conta misteriosa. Carlos, ao ouvir o nome de Eduardo, pareceu tenso. Esse nome apareceu algumas vezes durante minha investigação. Parece que Eduardo nunca aceitou a humilhação de ser desmascarado por você. Ricardo cerrou os punhos. Então é ele. Eduardo sempre foi um jogador paciente, mas dessa vez ele foi longe demais. Determinados a desvendar toda a trama, Ricardo e Carlos viajaram até Luxemburgo para confrontar o banco. Usando suas conexões e o apoio de advogados especializados, conseguiram acesso parcial aos registros da conta. O nome que surgiu fez o sangue de Ricardo gelar: Eduardo Prado. Carlos fechou a pasta com força. Ele estava por trás de tudo, Ricardo. Eduardo usou Laura e Tony como peões para se vingar de você. Enquanto eles acreditavam que estavam no controle, Eduardo manipulava ambos para atingir o verdadeiro objetivo: tomar sua fortuna. A magnitude da traição era esmagadora. Eduardo havia arquitetado um plano que atravessava anos. Ele sabia que Laura, sedenta por liberdade e poder, seria facilmente manipulada, e que Tony, jovem e ingênuo, serviria como fantoche ideal. Ricardo olhou pela janela do escritório luxemburguês, sentindo a raiva borbulhar em seu peito. Ele queria que eu fosse enterrado, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos, na reputação, nos negócios, na memória de todos. Carlos assentiu. Agora sabemos a verdade, mas o próximo passo depende de você. De volta ao Brasil, Ricardo preparou o palco para o confronto com Eduardo. Ele marcou uma reunião formal em um clube exclusivo, onde os dois costumavam se encontrar anos atrás. A notícia de que Ricardo estava vivo já havia se espalhado, mas Eduardo aceitou o convite com uma frieza inquietante. No salão reservado, Ricardo aguardava. Quando Eduardo entrou, elegante e sorridente, parecia como se nada tivesse acontecido. "Ricardo!", disse Eduardo, abrindo os braços em falso entusiasmo. "Que milagre você ainda estar entre nós. Meus parabéns por escapar de uma situação tão trágica." Ricardo não sorriu. "Poupe seu teatro, Eduardo. Sei de tudo." Eduardo arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa. "Tudo? Que acusação absurda é essa? Você manipulou Laura e Tony. Usou minha esposa e meu assistente para me destruir enquanto tirava proveito de tudo pelas sombras. Seus rastros estavam bem escondidos, mas não o suficiente." Eduardo finalmente deixou o sorriso desaparecer. Ele se inclinou para frente, os olhos brilhando com uma satisfação sombria. "E o que você vai fazer a respeito, Ricardo? Eu sempre estive um passo à frente de você. Você pode ter voltado dos mortos, mas agora o mundo inteiro sabe que sua vida é um desastre. Eu já venci." Ricardo se levantou, firme. "Você pode ter construído sua vitória sobre mentiras, Eduardo, mas tudo isso vai desmoronar. Eu vou garantir que você pague por cada detalhe desse plano." Eduardo riu baixo, sarcástico. "Vamos ver, Ricardo. Vamos ver quem ganha no final." Ricardo e Carlos trabalharam incansavelmente nos dias seguintes. Com as provas em mãos e o apoio de Maria Eugênia,
Ricardo moveu processos judiciais contra Eduardo, Laura e Tony. A imprensa começou a divulgar os detalhes do escândalo, expondo as fraudes financeiras, as traições e a tentativa de assassinato. O nome de Eduardo Prado, antes respeitado no mundo dos negócios, tornou-se sinônimo de corrupção e vingança. Ao mesmo tempo, Ricardo começou a reconstruir sua vida e seus negócios. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em meses, sentia que o controle estava de volta às suas mãos. A mansão de Ricardo, que por tanto tempo fora palco de segredos e traições, finalmente parecia ter encontrado paz. Ricardo observava o sol nascer pela janela de seu escritório, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Carlos entrou, com um leve sorriso. Eduardo foi preso, a justiça finalmente foi feita. Ricardo assentiu, respirando fundo. E Laura e Tony? Ambos pegaram penas pesadas. Não há como escaparem. Maria Eugênia se juntou a eles, trazendo 2 xícaras de café. Sabe, Ricardo, a vida nos dá segundas chances de maneiras que não esperamos. Agora é hora de recomeçar. Ricardo sorriu, agradecendo o apoio de seus verdadeiros amigos. Eu perdi muito, mas ganhei algo ainda mais valioso: a certeza de quem realmente sou e quem posso confiar. Ele olhou para o horizonte, determinado a seguir em frente. A vingança, o sofrimento e a dor ficaram para trás. O futuro era um livro em branco, pronto para ser escrito com novas histórias. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos emocionantes e envolventes, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos do Caminho e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E lembre-se, cada comentário, like e compartilhamento ajudam a transformar essas histórias em realidade. Vamos continuar essa jornada juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!